Olá pessoal, gostaria aqui de apresentar para vocês o nosso trabalho, que é a análise do capítulo 1 e capítulo 2 do livro Análise de Investimentos com Opções Reais, de autoria de Marco Antônio Guimarães Dias. O grupo 3 é composto por Evandro Benedetti, Evandro Jacobi, Everton Lima, Gislaine Firmino, Janaína Rocha e Jéssica Costa. No capítulo 1, nós temos o tema Método tradicional do fluxo de caixa descontado. Iniciamos com a definição de investimento. Investimento pode ser definido como o fluxo que altera o estoque de capital, chamado de ativo no balanço da firma, ou ainda como o ato de incorrer em custos imediatos na expectativa de benefícios futuros. E quando investir? Quando for rentável e atrativo. O processo de avaliação e decisão de investir ou desinvestir em projetos ou de adquirir ou vender ativos é muito importante. Por o projeto de investimento precisa ser rentável e atrativo. Nós temos diferentes tipos de classificação de projetos. Podemos classificar projetos através das suas grandezas, seja o seu horizonte econômico, sua natureza, os tipos de incerteza envolvidas, sua relação com outros projetos, ou também classificados através da sua finalidade. Projetos de reposição, projetos de redução de custos, projetos ambientais, projetos de investimento em informação, projetos de aumento da flexibilidade ou da confiabilidade de um ou mais ativos. E, por último, projetos de expansão. O FCD, fluxo de caixa descontado, é o método mais tradicional para avaliar projetos de investimento. Esse método calcula o valor de um montante investido trazido para o presente, com as devidas correções. Para tal, é necessário estimar o fluxo de caixa e atribuir a taxa de juros. No caso do Brasil, uma delas é a taxa Selic. E podemos compará-la com a TMA, taxa mínima de atratividade. FC, fluxo de caixa, T minúsculo, momento em que o fluxo de caixa ocorreu, TMA, taxa mínima de atratividade. Dependendo do resultado, é possível avaliar se o projeto de investimento é viável ou não. Para um investimento ser rentável, o VPL precisa ser maior do que o valor investido. O VPL mostra a atratividade de forma absoluta. Uma outra maneira de visualizar se um projeto é viável é comparando a TIR, taxa interna de retorno, com a TMA, taxa mínima de atratividade. Se a TIR for maior, o projeto é viável e o valor é apresentado percentualmente. O fluxo de caixa é a dinâmica do dinheiro que entra e sai da empresa todos os dias. É um instrumento essencial para realizar a gestão financeira de uma empresa. O fluxo de caixa será obtido pela diferença entre as projeções das receitas e das despesas. No exemplo que está na sua tela, no lado esquerdo, temos duas tabelas e um gráfico. E neles vemos como fica o fluxo de caixa para todo o ano para as projeções de receitas, custos, despesas e investimentos. Após ter realizado a projeção de receitas, custos, despesas e investimentos e ter chegado à projeção dos fluxos de caixa, a análise de viabilidade econômica e financeira parte para a análise de indicadores. Existem vários indicadores para se analisar a viabilidade econômica e financeira de um projeto. Porém, iremos abordar o valor presente líquido, VPL, a taxa interna de retorno, TIR, e o payback. Por fim, na última tabela do lado direito inferior, é apresentado o resultado da análise econômica e financeira do exemplo deste artigo. Como uma TMA de 3% ao mês, o VPL do projeto foi positivo e a TIR foi superior à TMA. Por isso, a conclusão é que este projeto de investimento é viável e deveria ser escolhido pela empresa. Vale ressaltar que neste exemplo foram utilizados fluxos mensais, mas na prática é comum também que seja utilizada uma periodicidade anual, especialmente
para projetos de longa duração. Capítulo 2: Risco-retorno e a teoria do portfólio. No capítulo 2 é abordado o risco versus retorno e a teoria do portfólio. Embora haja uma distinção entre o conceito de risco e de incerteza, sendo o risco uma variável aleatória que tem distribuição de probabilidade conhecida, e incerteza é quando essa probabilidade é desconhecida, no entanto, em finanças não há esse tipo de diferenciação. Os termos são intercambiáveis. Um bom exemplo de risco e incerteza são ativos financeiros como, por exemplo, LCI, CDB, ações, etc., com graus de risco e incerteza diferentes, sendo os ativos com o maior risco aqueles que terão o maior retorno. Apesar de termos graus de risco distintos, nem todo mundo está disposto a se arriscar. Aqui vemos os tipos de investidores e suas características de forma gráfica. Investidores avessos ao risco, investidores neutros ao risco, investidores expostos ao risco. O risco pode ser medido e, para tal, uma análise para tomar a decisão mais acertada pode ser feita. A forma de medir mais convencional é por meio do desvio padrão ou a variância, conforme vemos nesse gráfico de distribuição normal. Uma maneira bastante usual para mitigar os riscos e incerteza é a diversificação de investimentos, que está compreendida dentro da teoria do portfólio. É um método que estuda a melhor combinação possível dos ativos analisados e sugere uma alocação de ativos dentro de uma carteira que maximize a satisfação do investidor. No entanto, não é possível chegar a um risco tendendo a zero, ou seja, sempre existirá algum risco residual. Este tipo de risco não eliminável para a diversificação pode ser considerado como risco de mercado. Além de ser conhecido por risco de mercado, também pode ser chamado de risco não variável ou risco sistemático. Observe que a redução do risco através da diversificação é significativa nas primeiras adições, mas cada vez menos significativa a cada adição de novo ativo, até que a adição de novos ativos praticamente não reduza mais o risco. Esse risco de mercado é relacionado aos grandes movimentos da economia, mercado. Em casos de recessão, a grande maioria dos ativos apresenta baixo retorno. Se forem colocados todos os portfólios de ativo num gráfico risco e retorno, teríamos uma nuvem de pontos, onde cada ponto representa um portfólio. A partir desses pontos, podemos usar o critério de média variância para estabelecer quais as carteiras que são mais eficientes. Assim, traçamos a chamada fronteira eficiente, que é o lugar geométrico das carteiras eficientes no sentido de média variância, ou seja, o maior retorno com melhor risco. Junto com a correlação de dois ativos, podemos também incluir um ativo livre de risco, com taxa de retorno R e desvio padrão igual a zero. Se traçarmos uma reta tangente à nossa fronteira eficiente a partir do ponto 0,R, referente ao ativo livre de risco, vamos ter a linha de mercado de capitais, LMC. Veja que a LMC é mais eficiente que a própria fronteira eficiente. Por exemplo, o ponto B na fronteira eficiente tem o mesmo risco, mas menos retorno. Assim, no lugar de escolher uma carteira da fronteira eficiente, um investidor racional deverá deter uma porcentagem da carteira de mercado em um percentual do ativo livre de risco, ou seja, vai escolher um ponto da LMC. Desta forma, um investidor racional é aquele que diversifica sua carteira de ativos. A visualização gráfica risco por retorno por meio do critério de média variância do portfólio de ativos é uma maneira de se verificar a eficiência de um ativo. E a diversificação é alcançada quando existe uma correlação de proporcionalidade entre os ativos. Quando um possui perda, está negativo, ou o outro possui ganhos, está positivo. A estrutura de capital de uma empresa é composta de seu capital próprio, ações, por exemplo, mais capitais de terceiros, que são os papéis de dívida. Sendo assim, os investimentos e
financiamentos, respectivamente. Essa questão é bastante interessante, pois, na divisão de lucros reais, os credores recebem preferencialmente primeiro que os acionistas de uma empresa, o que traz um risco associado aos investimentos dos acionistas diferente ao dos financiamentos dos credores, o que justifica um maior retorno de capital aos primeiros. Como forma de maximizar a estrutura de capital, Modigliani e Miller, pensando em um mercado perfeito onde não há tributação e nem falência, criaram uma teoria que o valor de mercado de uma empresa é independente de sua estrutura de capital tradicional. Dessa forma, há uma separação das análises de investimento e de financiamento, capital de terceiro. O custo médio ponderado de capital CMPC é a combinação dos recursos inseridos no projeto, tanto os capitais próprios advindos de acionistas, quanto os de terceiros, que são as dívidas, ou seja, todas as fontes de capital. Ela é utilizada para duas funções: calcular o valor de uma empresa quando usado como taxa de desconto de fluxos de caixas futuros e para analisar se um novo projeto vale a pena na perspectiva financeira, funcionando como taxa mínima a ser ultrapassada para justificar um novo investimento. Nesse cálculo, também é considerada a dedução de imposto de renda do custo de dívida, reduzindo seu custo associado, sendo assim um benefício fiscal quando a empresa tiver resultados positivos e, por consequência, impostos a serem recolhidos. O Capital Asset Pricing Model, CAPM, que em português significa Modelo de Precificação de Ativos Financeiros, determina uma taxa de retorno teórica levando em consideração os riscos do investimento. Ou seja, esse método procura analisar a relação entre o risco e o retorno esperado de um investimento. Para o seu cálculo, são levados em consideração os riscos que correspondem à segunda parte da equação vista no slide, os riscos do mercado. Falando em riscos, estes são considerados em dois grandes tipos: os riscos diversificáveis, aqueles que não se tem controle, como por exemplo os políticos e climáticos, e os riscos diversificáveis, aqueles que se tem controle para ser mitigado. Um investimento que possui um risco pequeno ou inexistente pode ser considerado na parte verde da equação, porém seus ganhos serão proporcionais a ele, exemplo, a poupança. Já um investimento que possui riscos de mercado utiliza-se da parte amarela da equação, onde quanto maior ele é, maior será o custo de seu capital a ser investido. Um índice beta maior que 1 significa um alto risco e beta menor que 1 significa um baixo risco. A estrutura de capital de uma empresa é composta de seu capital próprio, ações, por exemplo, mais o capital de terceiros, que são papéis de dívida, sendo assim os investimentos e financiamentos, respectivamente. Essa questão é interessante, pois mostra uma divisão de lucros reais e os credores recebem